No programa de ontem, no comentário de ontem, nós focalizamos aqui a história dos 100 anos do Bandeirante Esporte Clube. E agradecemos a receptividade que tivemos. Alguns amigos nos cumprimentaram pela maneira com que falamos e enfocamos esse que, sem dúvida alguma, é o orgulho de todo biriguense, com a denominação do Bandeirante Esporte Clube. Mas para os bandeirantinos, para os biriguenses da velha guarda, convém lembrar que Birigui já teve futebol de alta categoria. Já tivemos grandes representantes esportivos, na época consideradas times de futebol, hoje é uma equipe de futebol. Me lembro na época da década de 50, 60, em que nós tínhamos aqui uma disputa amadora das mais vibrantes e aguerridas disputas. Nós tínhamos o Bandeirante Esporte Clube, o Leão da Noroeste, do saudoso Egídio Mário, e também tínhamos, independente do Bandeirantes, que utilizava o estádio Roberto Clark, nós tínhamos o Biriguiaco. O Biriguiaco Futebol Clube, que jogava no campo da Anderson Clayton, hoje aquele local é a FIMAP. E esse Biriguiaco era poderoso e disputava todos os anos os chamados Jogos Acolinos, que era disputado em determinadas cidades onde a Anderson Clayton não tinha a sua empresa. E independente Bandeirantes Biriguiaco Futebol Clube, nós tínhamos também o Guanabara Futebol Clube da Vila Maria, do sempre lembrado saudoso velho Marcelino. E o Guanabara, senhoras e senhores, era uma equipe respeitadíssima em toda a região. Lá tinha excelentes jogadores que às vezes atuavam no Guanabara e às vezes jogava pelo Bandeirante Esporte Clube. No Aco, única e exclusivamente jogadores acolinos. E me lembro que o Guanabara tinha Galo, um grande goleiro, tinha Rugilo, goleiro, tinha Fuminho, que também era goleiro. E a orientação, a distribuição das camisas, das bolas, todinhas, era do velho Marcelino. E tinha até um local que servia de sede e vestiário lá na Vila Maria, onde era o campo do Guanabara Futebol Clube. Lá no Guanabara, grandes jogadores, como eu citei, o Galo, João de Souza, jogou também pelo Guanabara, o Arcio, que foi um grande centroavante. Tínhamos lá Felício, também um grande Felício da Vidraçaria, um time que tinha Juvenal da Chevrolet, grandes jogadores, viu? Uma categoria de craques que jogavam aí pelo nosso glorioso Guanabara, o Décio Butião, o irmão dele, o Celso, também militavam na equipe do Guanabara. Esquiafino, o Pacote, o Tuti, todos esses aí envergavam com muita categoria o vermelho do Guanabara. O arqueiro Galo era um dos melhores goleiros de toda a região. E pelo lado do Biriguiaco, lá tinha Mauro, na época chamava de Mauro Cabeludo, meu querido amigo saudoso Mauro Fiorim, goleiro, grande goleiro. Tinha o Chicão, tinha o Dili, tinha o Piveta, o Pivetinha, o Pivetão, tinha o Baianinho, entendeu? Grandes jogadores que envergavam a gloriosa camisa do Biriguiaco, um grande treinador que era o Churrasco. Então esses times aí, Bandeirantes, Biriguiaco e também o Guanabara, começaram a fazer a história do futebol amador de nossa cidade. E tinham torcidas próprias. Torcedor do Aco, torcedor do Guanabara, torcedor do Bandeirantes. Mais tarde vieram outras equipes, como é o caso do Botafogo, que também era da Vila Maria, carregado pelo Oswaldo Eckstein, pai do Denilson, carregado aí pelos grandes empreendedores na época aí da Vila Maria, Botafogo da Vila Maria, o Flamengo do Silvares, o 15 de novembro da estiva do nosso querido Avelino Stabile, tantos times, o Paulistinha do Bahia, tínhamos também aí o Independente, o Curintinha do João Gouveia, do Borini, do João Bang, esses times aí, o São Paulo Futebol Clube aqui da Fátima, o São Paulinho, do Modesto Bini, do Oswaldinho de Oliveira. Enfim, senhoras e senhores, esses verdadeiramente aí eram os clubes que se destacavam, se apontavam e as disputas eram grandes. E o futebol amador,
coordenado pela Liga Biriguiense de Futebol, cujo presidente era Dalton Celestino Silva, sempre fazia com que os torneios fossem brilhantes, vigorosos e disputadíssimos. É para matar a saudade que a gente recorda esse futebol de antigamente, esse glorioso futebol amador, desse futebol que lotava o estádio Roberto Clark, que via Juca de Oliveira correndo atrás da molecada porque soltava casca de amendoim, de pipoca, de laranja, de mexerica, Juca de Oliveira, o velho Barbosa, da Portuguesa, Geraldinho da Portuguesa lá dos Piveta, do Bode, ei, Portuguesa tão querida. Enfim, era o futebol gostoso de antigamente. Hoje, a saudade mandou lembrança. Ontem, quando citei os presidentes do Bandeirantes, eu esqueci e não lembrei o nome do querido Dr. Oswaldo Lourenço de Oliveira, o Oswaldinho, na época, o milionário. Oswaldinho também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube, ressaltando isso. Eu tenho muita saudade do futebol de antigamente, tenho muitas. As saudades mandam lembrança. É por isso que a gente fica aqui todos os dias, em nome de Birigui Piscinas, falando francamente.